Vamos virar a página, tratar de um outro assunto que também está repercutindo muito. Aliás, é a pergunta hoje do nosso ouvinte, né? A pergunta pelo WhatsApp. Porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, disse à emissora portuguesa RTP que a prisão de Lula é ilegal e viola a Constituição. A declaração foi dada em entrevista veiculada pelo canal no dia 22 de junho, sexta-feira, na última sexta-feira. Trechos dessa entrevista vêm sendo espalhados aí por petistas nas redes sociais, repercutindo muito de fato. Eles estão revoltados com a decisão do ministro Edson Fachin de retirar da pauta da segunda turma o recurso que pedia o relaxamento da prisão do ex-presidente. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista concedida pelo ministro Marco Aurélio à TV Portuguesa. Coloca aí, Reginaldo. Processo para mim não tem capa. Processo para mim tem unicamente conteúdo. Eu não concebo, tendo em conta a minha formação jurídica, tendo em conta a minha experiência judicante, eu não concebo essa espécie de execução. Ninguém devolve ao cidadão a liberdade perdida. E no final da entrevista, o ministro também criticou a presidente do Supremo. Segundo Marco Aurélio, a prisão em segunda instância só não é discutida no tribunal, pois Carmen Lúcia é contra o assunto. Ô Madu, vou começar esse tema com você. O que você achou das declarações aí do Marco Aurélio à RTP? Eu vou achar, eu não vou entrar no mérito, Patrick, mas elas são totalmente inapropriadas, dada a plataforma que o ministro Marco Aurélio Mello escolheu. Ao que eu saiba, eu sou engenheiro, né? Mas um juiz só se manifesta nos autos, né? Um juiz só se manifesta na corte. Então ele tira partido, né, de uma entrevista, de um fato extra corte, né, para externar uma opinião pessoal sua, que aparentemente está em contradição com o que foi decidido no Supremo Tribunal Federal, em que foi decidido pela Justiça Brasileira. Isso me parece da maior gravidade. A respeito, inclusive, disso, ontem teve um artigo do professor Roberto Romano no Estadão, no Estado de São Paulo, na página 2, que trata também desse assunto, dessa vaidade, desse protagonismo indevido, que a gente sempre aqui no programa, volta e meia, né, a gente adverte desse comportamento inadequado dos nossos magistrados, salvando aqui a ministra Rosa Weber, né, e talvez o ministro Celso de Mello, mas enfim, no resto, um excesso de exibicionismo, de pavonismo, ou mesmo de externar opiniões que não poderiam ser externadas fora da corte, inclusive sobre material já julgado, né? Eu acho que esse tipo de declaração, né, veja bem, não estou entrando no mérito da questão específica do caso Lula, não. Ele não contribui de maneira nenhuma para a estabilidade jurídica do país. Então, por força de consequência, ele não contribui para a estabilidade política, para a estabilidade econômica, para a retomada do país nos seus destinos. A meu ver, é um tipo de colocação que só tem uma explicação, que é a defesa de determinados interesses, às quais eu não tenho exatamente a clareza de quais são, mas são interesses pessoais contrários àquilo que foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Altamente suspeito, altamente reprovável, altamente condenável. Vera, o que você achou da fala do... Eu acho que é uma fala muito ruim, porque expõe uma instituição da qual ele faz parte, que é o Supremo Tribunal Federal, né, Patrick? Ele faz parte de um colegiado que tomou uma decisão diante da TV, com uma transmissão ao vivo, cada ministro pôde expor o seu ponto de vista, o placar foi apertado, mas não foi a primeira vez que eles se debruçaram sobre esse tema, já tinham feito isso em inúmeras outras ocasiões, firmaram uma jurisprudência que é nova e que foi reiterada sucessivamente. O ministro ficou vencido em todas essas ocasiões, teve a oportunidade de insistir para que se pautasse uma ação de constitucionalidade e não o fez, recuou, e agora, diante de uma emissora de outro país,
não se furta a denegrir a instituição da qual faz parte, que é isso que ele está fazendo. Ele, na prática, está dizendo que o Supremo corroborou uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. Está dizendo que 6 de seus pares ampararam algo ilegal. E não é só isso, está dizendo que todas as instâncias anteriores da Justiça, que se manifestaram de forma soberana, também com direito à ampla defesa, cometeram uma arbitrariedade, uma ilegalidade. Na prática, ele está dizendo que o Brasil tem um poder judiciário corrompido que age na base da ilegalidade. Isso é de uma gravidade absoluta. Né? Isso diante de um país vizinho cujo presidente, que também já teve um ex-presidente preso, quer dizer, como se isso fosse alguma coisa super absurda, arbitrária, que o Brasil estivesse cometendo. Não é verdade. O ministro Marco Aurélio sabe que não é verdade, mas para surfar em uma certa onda influente, ele não se furtou a fazer com que a própria instituição da qual ele faz parte ficasse à deriva. Então eu acho isso muito ruim. Eu acho que isso revela imaturidade, revela vaidade excessiva, revela falta de zelo com a instituição da qual ele faz parte, uma série de comportamentos muito ruins. Vai lá, Andreasa. A entrevista é desastrosa, né? Falando basicamente sobre o meio. É um achincalhe à institucionalidade que o ministro do Supremo deu uma entrevista dessa forma. Então, do ponto de vista formal, lixo. A gente vai para o aspecto do conteúdo. É normal, e há modos de se fazer isso, que o ministro do Supremo, um juiz, discuta a constitucionalidade de uma decisão. E que até manifeste no ambiente do tribunal, como ele faz, o inconformismo, a insatisfação com o que foi decidido. Até dizer perplexamente que uma decisão, porque há controvérsia a respeito, que uma jurisprudência firmada naquela corte é inconstitucional. Claro, ele votou de maneira diferente e foi derrotado. Pode expressar seu inconformismo, mas foi derrotado. O rito foi obedecido. É preciso saber perder, reclamar, mas com limites. Vá lá, que se diga que viola a Constituição é gravíssimo. Mas ele vai além, segundo sugere esse vídeo, essa entrevista, porque em nenhum momento sai da boca dele que a prisão do Lula é ilegal. É uma sugestão do repórter. Mas vamos supor que seja verdade, que ele tenha endossado isso. É o que a Vera disse. Para além de achincalhar o tribunal do qual ele faz parte e pôr em xeque a capacidade de proteger a Constituição, que eu mesmo boto daquele tribunal, mas ele é parte daquele troço, ele está dizendo que o sistema judicial brasileiro é uma fraude. O Lula foi condenado em primeira instância com direito a ampla defesa, teve a sua condenação confirmada e ampliada em segunda instância com amplo direito de defesa. Sua defesa está agora apresentando recursos sucessivos. O sistema funciona e ele está dizendo que esse sistema é uma fraude. Sistema do qual ele faz parte como ministro do Supremo. É um disparate absurdo. E a Carmen Lúcia, aí eu vou dizer também, a Carmen Lúcia precisa reagir. Ela é presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela está sendo afrontada, mas não só ela. A cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal. Toda a corte que ela comanda. Ela não vai se manifestar a respeito? Ah, não quero criar uma crise institucional. Está criada.